Olá novamente! Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Inaie, para quem não me conhece, eu sou terapeuta Theta Healing e hoje eu vou falar sobre teste energético. Então, quem já ouviu falar de pêndulo? Vocês já viram aquele negócio do pêndulo que gira para um lado, que gira para o outro? Então, o nosso corpo, ele funciona como um pêndulo. Então, a gente também pode usar a comunicação com o nosso corpo para identificar algumas questões. Então, se a gente quer saber se uma pessoa tem alguma crença, se ela tem um programa, se ela tem um compromisso, a gente pode fazer um teste energético. Então, tem algumas formas de fazer esse teste. Uma delas a gente usa com o dedinho assim fechado, é o teste muscular. E eu, pessoalmente, prefiro fazer esse teste presencialmente, tá? Eu não indico pedir para a pessoa fazer, a menos que ela já saiba fazer, porque ele é um pouquinho mais difícil, ele requer um pouquinho mais de experiência. Então, você pede para a pessoa segurar o dedo e você vai apertar. Então, quando ela fala alguma coisa que é verdadeiro, por exemplo, meu nome é Inaie, percebe que não abre. Agora, se eu falar, por exemplo, meu nome é João, aí eu consigo fazer. Então, eu não estou fazendo força, eu estou segurando da mesma forma. E quando eu falo algo que é verdadeiro, que para o meu sistema de crenças, né, é verdadeiro, ele vai ficar rígido, o músculo, e quando eu falo algo que não é verdadeiro, ele fica menos forte e eu consigo abrir facilmente. Então, isso é uma das formas que a gente faz o teste energético. Outra forma é a pessoa fica de pé, com o corpo todo relaxado, sem se mexer, e ela vai falar em voz alta aquela frase que a gente quer testar se ela está presente no sistema de crença ou não. Então, eu vou falar, por exemplo, eu sou merecedora de ter abundância na minha vida. Se o corpo da pessoa vai para frente, significa que ela tem aquela informação. Se o corpo da pessoa vai para trás, significa que ela não tem aquela informação. Algumas pessoas podem fazer o não para frente e o sim para trás, é menos comum, mas pode acontecer. Então, antes de fazer o teste, a gente a gente calibra, né? Como a gente fala. Então, a gente testa com algumas coisas bem simples para verificar qual é o sim, qual é o não e quanto que aquele corpo vai pendular. Então, tem corpo que vai muito para frente, né? A pessoa chega até a quase cair, e tem pessoas que vai se mexer assim muito pouquinho, é só uma sensação. Então, a gente, antes de fazer o teste energético, a gente faz esse teste, essa calibração para ver como que o corpo daquela pessoa se comunica. Uma pergunta muito comum é: toda a sessão de Theta Healing precisa fazer teste energético? Não precisa, tá? Então, muitas vezes, assim, o terapeuta, ele já recebe qual é a crença. Às vezes, a crença é uma coisa muito sem sentido, então a gente pede para a pessoa fazer o teste só para a pessoa realmente ver que tem aquela crença no sistema dela, porque se você falar, você tá com essa crença, ela vai falar que não, nada a ver, não tem essa crença. Então, muitas vezes a gente usa até o teste para a pessoa perceber, ela sentir mesmo no corpo que aquilo está presente, e às vezes a gente faz para realmente testar, né? Então, às vezes está um pouco mais confuso ali e a gente começa a testar várias coisas e vai permitir que o corpo da pessoa mostre quais são as crenças que estão ali. Outra coisa que também é legal com o teste energético é que a gente pode identificar em quais níveis de crenças que tem aqueles programas. Então, tem um outro vídeo aqui no meu canal falando sobre níveis de crenças. Vocês podem assistir, vocês vão entender melhorzinho ao que eu estou me referindo. Então, a gente vai identificar se aquela crença está em mais de um nível de crença ou não. Então, isso também facilita para que a gente libere totalmente aquela crença e não só parcialmente, porque senão aí a crença volta e não muda muita coisa, muda por um tempo e depois volta. Então, o teste energético é uma super ferramenta maravilhosa. Também pode ser feito com um pêndulo, né? Existem outras técnicas aí que usam outras formas para identificar, para fazer esses testes, e todas elas funcionam, ok? Então, um beijo grande
e até a próxima!